noite, amados irmãos da Igreja Batista Regular da Fé. Nós estaremos estudando nas quartas-feiras o livro de Ruth. O livro de Ruth tem 4 capítulos e nós estaremos trabalhando hoje o primeiro capítulo, somente os 5 primeiros versículos. E como proposta para essa noite nós temos o tema Enxergando Deus em meio à crise. Nós vamos ler os 5 primeiros versículos do texto sagrado. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, pela leitura da tua palavra, Senhor, que nós possamos, ó Deus, aprender com a mesma e que a tua palavra venha de encontro aos nossos corações, para que possamos, Senhor Deus, assim a cada dia, sermos moldados à imagem de Cristo. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. O que você enxerga nessa imagem? Se você respondeu rapidamente e apenas o Teatro Amazonas, você precisa entender o que significa a palavra enxergar. Enxergar não é apenas olhar ou ver, não é algo ligado apenas à visão, a observar, a passar os olhos. Enxergar vai muito mais além. Quando você olha essa imagem, você percebe que há muito mais do que apenas o teatro. Você pode ver diversos outros lugares. Você pode ver pessoas, carros. Se você prestar bastante atenção, você vai ver que em primeiro plano você vê essa questão numa parte do centro, com vários prédios, vários lugares conhecidos. E logo acima você percebe o rio. E no rio existem muitas coisas também que nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos. Além disso, se você ver mais bem a fundo, você vai ver a margem do Rio Negro, a outra margem, e a mata distante, e por fim, em cima, o céu. Então, enxergar vai muito além de apenas ver. A palavra enxergar, ela tem um significado um pouco complicado. Não é tão simples você entender o significado da palavra enxergar quando se pensa na sua origem, em como ela surgiu. A palavra enxergar ela deriva de uma palavra latina chamada serica ou sericorum. E essa palavra ela tem uma tradução diferente daquilo que a gente espera. Alguns estudiosos traduzem essa palavra como colchão ou estofo. Que estranho! Mas se nós pensarmos num outro significado que é dado para essa palavra, ela vai fazer um pouco de sentido no que significa enxergar. A palavra que nós vemos é a palavra seda. A seda não se olha em si, se você pensar. A seda se sente. Então, o verbo enxergar, ele vai trazer esse significado de algo que está oculto, de observar com atenção, de sentir. E quando nós trazemos esse verbo enxergar, pensando no nosso tema, enxergando Deus em meio à crise, nós podemos pensar nisso. Será que nós enxergamos verdadeiramente a Deus? Nós vemos que no livro de Ruth, este livro apresenta uma família do povo de Deus que não enxergavam corretamente quem era Deus. E não enxergar Deus corretamente afeta diretamente nossa intimidade com Ele. Embora o livro de Ruth tenha o nome dessa personagem, nós podemos ver que a história acontece com Noemi.
E Noemi passa por um processo de alguém que não enxergava Deus corretamente e passa a enxergá-lo da forma que ele é. Deus trata a vida de Noemi, passando de uma mulher amargurada e ressentida, ao final da história, uma mulher honrada e protegida. Então, nesse primeiro capítulo, nós aprenderemos que a família que enxerga o caráter de Deus supera qualquer crise. E de que forma a família que enxerga o caráter de Deus supera qualquer crise? Nós vamos ver que é enxergando quem Deus é, enxergando o caráter desse Deus, e enxergando primeiramente que Deus é santo. Olha o que vai dizer a primeira parte do versículo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Santo. Falar em santidade vai nos remeter a algumas exigências. Para se entender o que é ser santo, nós precisamos, para enxergar a santidade de Deus, exige reconhecer que Deus se opõe ao pecado. Lembre-se que o ciclo dos juízes foi uma época em que não havia rei Israel. Faltava liderança espiritual, estabilidade econômica, instabilidade moral e instabilidade espiritual. Era um período que estava completamente as pessoas fazendo aquilo que achavam reto aos seus próprios olhos. A expressão que nós vemos nos versículos em Juízes, no hebraico, nós podemos colocar como o que era justo aos seus próprios olhos. E quando nós pensamos na nossa justiça, a nossa justiça para Deus é como trapo de imundícia, frente à santidade do nosso Deus que se opõe ao pecado. Isaías 64:6 vai dizer: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então, o quanto você conhece desse atributo de Deus, a santidade, que Ele é santo? A sua vida está pautada na justiça de Deus ou na sua própria justiça? Lembre-se, a santidade de Deus é o seu atributo mais exaltado e destacado, pois ele expressa a majestade, ele expressa a natureza e expressa também os caráteres morais do Senhor. Ser santo quer dizer separado, avesso ao pecado, separado de tudo aquilo que é mal. Ser santo quer dizer que Deus expele o pecado, se afasta completamente dele. A santidade de Deus se estende à absoluta perfeição, à pureza, à integridade de sua natureza e ao seu caráter. Deus, ele se opunha contra os pecados de seu povo e disciplinava-os por isso. E opor-se significa colocar-se contra, de forma a ir contra aquelas atitudes que feriam a sua própria santidade. Quando nós vemos a expressão no versículo dizer, houve fome na terra, nós vemos que a fome foi enviada pelo Senhor sobre Israel como julgamento devido ao seu declínio espiritual e como consequência dos seus pecados. A história de Ruth provavelmente teve lugar durante o tempo de Gideão. A fome mencionada no livro de Ruth e também no livro de Juízes corresponde à opressão dos midianitas e à posterior salvação, como nós podemos ver em Juízes 6, de 3 a 4. No início do verso 3 vai dizer, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Já vai falar mais para frente, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. E Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Lembre-se, olha o que vai dizer o verso 1. O Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas estavam sendo instrumento de Deus para a disciplina do seu povo, que fizeram o que era mal ao Senhor. O pecado, porque o Senhor não tolera pecado. Deus se opõe ao pecado. Será que você tem enxergado isso em Deus? Será que
essa oposição do Senhor ao pecado tem feito parte da sua vida também? Você tem se colocado contra o pecado, se colocado avesso ao pecado como o Senhor a quem nós servimos? Além de enxergar a santidade de Deus, exige entender que Deus se opõe ao pecado, nós vamos ver também que o restante do versículo 1. E um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. E nesta parte nós vamos ver que Deus é separado do pecado. Belém significa casa do pão, o celeiro. E é incompreensível pensar em como a casa do pão poderia estar sem pão. O que estava acontecendo? A terra prometida que manava leite e mel agora vivia uma grande escassez? Porque um homem do povo de Deus sairia para habitar em um lugar totalmente distante da terra de Deus? Deus é separado do pecado. A palavra habitar que aparece aí no versículo, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, ela dá a entender que era uma estadia de permanência temporária. Eles saíram com uma intenção de morar por algum tempo, de passar pela fome apenas. Não estava nos planos dessa família passar muito tempo em Moabe. Só estavam fugindo da fome que sobreviera a Israel. No entanto, essa escolha trouxe consequências terríveis. E a escolha foi uma escolha muito errada, pois Moabe era terra de pessoas idólatras, que adoravam ao deus Camis, a quem os seus adoradores sacrificavam seus próprios filhos. Por que uma família do povo de Deus escolheu justamente ir para um lugar onde as pessoas eram avessas ao Senhor Deus? Será que estavam apenas fugindo da escassez? O que havia de errado nisso? Fazer uma viagem dessa não era para qualquer um. Ainda mais numa época onde havia fome e perseguição. Isso revela que essa família era uma família abastada. E quando nós vemos em Ruth 1:25, é expresso isso. Na expressão quando Noemi diz, ditosa eu parti. Ou, de uma outra forma traduzida, de mão cheia eu vim. Porém o Senhor me fez pobre. E assim também como em Ruth 4:3, quando fala que Elimeleque era dono de terra, aquela parte da terra que foi de Elimeleque. Infelizmente, eles não estavam atentos à clara e correção e disciplina do Senhor. E estavam com seu coração com mais disposição para fazer o errado do que o certo. Encararam uma longa viagem ao invés de ficarem na terra, ao invés de se arrependerem dos seus pecados e clamarem ao Senhor. Partiram fugindo da disciplina do Senhor em busca de uma aparente estabilidade, no entanto, longe da vontade de Deus. Será que nós somos tão diferentes dessa família? Em que direção está a nossa disposição? Como agimos frente à disciplina do Senhor? E viver num país fora de Israel era proibido pelo Senhor. Deus claramente proibia aliança com outros povos e ainda mais ir estabelecer moradia com um povo que não tinha um relacionamento bem amistoso com o povo de Israel. Vale a pena estar abastado, mas longe de Deus da sua vontade? Meus irmãos, é melhor estar com fome e depender do Senhor, como fez Israel, do que estar farto, mas cheio de pecado ao redor, em especial a idolatria. Fugir nem sempre é a melhor solução quando chega a crise. Não se arrepender, mas fugir só traz perdas. É claro na palavra de Deus que essa família deveria ter tido essa atitude de arrependimento, pois no livro de Juízes nós podemos ver esse processo, onde o povo pecava, em seguida vinha o juízo, ele se arrependiam e Deus levantava um juiz que os livrava. O Senhor estava atento ao clamor de seu povo.
mas eles fugiram, acharam que fugir era a melhor solução quando a crise chegou. Não fique com Deus apenas quando tudo estiver na bonança. Vários ficaram em Belém na fome, mas essa família não aceitou essa situação, saindo rumo a Moabe. Talvez eles não quisessem passar pela humilhação, mas o certo era se arrepender dos seus erros e clamar ao Senhor, mas não foi o que eles fizeram. O pecado, irmãos, ele nos afasta de Deus, porque Deus ele é separado do pecado. Se nós estivermos em pecado ou fazendo algo que a mínima coisa que seja, que afeta o caráter santo do nosso Deus, ou nós seremos afastados dele. Essa família fez o que parecia certo aos seus próprios olhos. Deixou a terra prometida, indo viver na terra pagã de Moabe, onde o aspecto econômico parecia mais favorável. Percorreram uma base de 300 quilômetros. É como se fôssemos de Manaus até depois de Itacoatiara, em Itapiranga, para satisfazer a sua vontade. Sem nem perceber, essa mudança temporária se tornou uma estadia permanente. Deus já havia alertado junto com Moisés em Deuteronômio 28, de 1 a 2. E em Deuteronômio 28 e 15, Deus apresentou a bênção e a maldição, a obediência e a desobediência. Ele coloca se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e é listado lá as bênçãos. E a partir do verso 15 também é colocado as maldições. Se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos, e assim por diante vai explicando. Meu irmão, entenda que Deus é totalmente separado do pecado. E ou você estará cada vez mais próximo dele, se santificando, ou estará cada vez mais longe se estiver envolvido com o pecado. E nesse versículo 28 e 15 é destacada uma palavra, tanto para a bênção quanto para a maldição. Todos os seus mandamentos. Nós não devemos brincar com o pecado, achar que isso não tem nada a ver, ou que Deus perdoará. O nosso Deus, ele é santo, ele é totalmente separado do pecado, e nós devemos enxergar isso, nós devemos entender isso. O versículo 2, na primeira parte, vai dizer o seguinte: este homem se chamava Elimeleque. Quando nós vemos essa expressão, vamos ter agora a apresentação da família. A família de Elimeleque, a Noemi, sua esposa, Malom, Quilion, que eram efrateus de Belém de Judá e que vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Enxergar a santidade de Deus não exige apenas entender que Deus se opõe ao pecado. Não exige apenas entender que Deus é separado do pecado, mas exige também entender que Deus não tolera pecado nenhum. O nome Elimeleque significa Deus é meu rei. Isso soa como uma ironia. Como alguém que tem um nome desse tem atitude em fazer o que era certo aos seus próprios olhos? Você, meu irmão, esposo, marido, uma lição muito importante aprendemos aqui. Temos que tomar muito cuidado com nossas decisões, especialmente quando não estão de acordo com a vontade de Deus. A decisão era sempre do marido. Se ele dissesse que aquela família deveria ficar, eles ficariam. É o guia, é o chefe do lar. Como cabeça da família, aquele que era o detentor da palavra final, da liderança, da decisão de escolher. Ele escolheu fugir. Ele escolheu não aceitar a disciplina, não aceitar a correção. Se não era da vontade de Deus que fosse uma terra pagã, isso era demonstrado que porque ele foi para uma terra pagã, que ele não consultou Deus, que ele não pediu orientação, porque era claro no mandamento, em todos os mandamentos, que Deus não queria que eles fizessem aliança com outros povos, ainda mais morar na terra onde viviam cercados de idolatria. Meu irmão,
O ganho pessoal, aparente e momentâneo não compensa o fracasso da família. Muitas pessoas têm flertado com o pecado, com coisas simples, para terem um ganho pessoal, para terem uma aparência, um prazer momentâneo. Só que isso não compensa o seu fracasso ou o fracasso da sua família. Elimeleque se desesperou em tempo de crise, se precipitando e tomando a decisão errada, que só trouxe perda para a família. Não fuja de encarar os seus erros, não fuja de confessá-los a Deus. Ele está disposto a perdoar, só precisamos clamar. Mesmo nos momentos de crise, Deus está no controle. Nós precisamos aprender a enxergar isso. Quando o versículo fala, e sua mulher Noemi, o nome Noemi significa agradável, amável, encantadora. Aqui nós vamos ver o papel da esposa, auxiliadora. Quão importante é o papel da mulher na família para ajudar o marido em tudo, principalmente nas tomadas de decisões. Quando o casal está alheio às coisas de Deus, suas decisões serão pautadas apenas nas coisas terrenas. O foco deste casal era terreno, não espiritual. Eles estavam interessados em conforto, em estabilidade, em abundância. Eles viajaram uma distância enorme, porque não queriam passar por dificuldades, porque estavam com o coração duro, alheio ao Senhor. Os seus filhos, Malom e Quilion. É interessante quando nós pensamos no significado dos nomes dos filhos deste casal, pois parecia haver uma certa frustração ou revolta para com Deus. E isso é evidenciado no significado dos nomes dos filhos. Ainda mais quando nós pensamos qual a importância que se tem dos nomes para os israelitas. Malom significa enfermidade, estar enfermo. Quilion significa desfalecer, enfraquecer, definhar, aniquilação. Olha que nomes! Será que havia algo que aconteceu que revoltou essa família contra Deus? Que não estavam enxergando Deus como Ele é, um Deus amoroso, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos protege e um Deus que nos ama tanto que nos pune também quando estamos errados. Essa família, eles eram efrateus de Belém de Judá. E Efrata significa frutífera, era uma região rica, próspera. Eles eram uma família próspera. Eles tinham dinheiro, tinham terra, viajaram com bastante coisas. Irmãos, Deus permite muitas vezes a crise para revelar onde está o nosso tesouro. Se naquele que nos deu tudo ou nas coisas que Ele nos deu. Aqueles homens, aquela família veio à terra de Moabe e ficaram ali. Nós devemos tomar cuidado com as pequenas coisas, pois são elas que nos afastam de Deus. De visitante, eles passaram a ser moradores. Foram apenas para fugir da fome, mas agora prolongavam a estada. Já se sentiam à vontade com os inimigos declarados de Israel. Por que Deus seria tão duro assim com essa família? Talvez você possa estar se perguntando. Eles estavam com fome, só estavam querendo fazer o melhor pela sua família. Não tinha nada a ver ser tão duro com eles, com o seu próprio povo. Cuidado, meu irmão. Cuidado com a companhia dos ímpios. Ela é atrativa. Eles estavam abastados, confortáveis, estruturados, mas não estavam onde Deus queria que eles estivessem. E isso foi predito por Moisés também em Deuteronômio 31, quando disse o Senhor a Moisés, eis que está para dormir com teus pais, e este
povo se levantará e se prostituirá, indo a deuses estranhos na terra, para cujo meio vai e me deixará e anulará a aliança que fiz com ele. Nesse dia a minha ira se acenderá contra ele. Ampará-lo-ei e dele esconderei o rosto. A predição da rebeldia, a ira de Deus se voltando contra o seu povo, contra a desobediência. Meu irmão, não brinque com Deus, Ele é santo. A santidade de Deus se manifesta em seu ódio contra o pecado. O seu deleite está na retidão, na obediência, na separação entre Ele e os que vivem no pecado, os que vivem na sua própria justiça. E na providência que tem em vista tornar santo o homem em seu caráter e na sua conduta. Nós fomos chamados para ser santos e irrepreensíveis. Nós precisamos entender isso. Sede santos, porque eu sou santo. Santo e tremendo é o seu nome. A percepção da santidade de Deus gera reverência e temor no coração daqueles que chegam à sua presença consciente. Você precisa entender, meu amado irmão, que você não pode brincar com o pecado, pois o nosso Deus, ele se opõe totalmente ao pecado. O nosso Deus, ele é separado totalmente do pecado. E o nosso Deus não tolera nenhum pecado. Não brinque com Deus, não queira experimentar a ira de Deus. Pelo contrário, seja uma família que enxerga o caráter de Deus. Porque a família que enxerga o caráter de Deus supera qualquer crise. De que forma? Primeiramente, enxergando que Deus é santo. E em segundo lugar, enxergando que Deus é justo e reto. Quando nós pensamos na retidão, há também algumas exigências. Enxergar a retidão e a justiça de Deus exige reconhecer que Deus aplica a sua justiça. Olha o que vai dizer o verso 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Enxergar a retidão e a justiça de Deus exige entender que Deus aplica a sua justiça. Esses atributos, tanto a justiça quanto a retidão de Deus, são na realidade as manifestações da santidade de Deus em suas relações com os homens. Strong vai dizer que justiça e retidão são simplesmente a santidade exercida para com as criaturas. Retidão é a imposição das leis, as exigências retas do Senhor, a santidade legislativa. A justiça é a execução da retidão, ou seja, seria a santidade judicial. Elimeleque e sua família deviam saber os mandamentos do Senhor, a sua lei santa. A família não deveria ter saído de Belém, mas sim ter reconhecido seus erros e clamado ao Senhor. Deveriam ter clamado por pão e não ido atrás de pão. Nada deve ser mais importante do que o nosso Deus. Nele deve estar a nossa confiança. A solução não era sair. Na terra de Moabe, o marido de Noemi morreu e ela ficou com os seus 2 filhos. E esse versículo ele é muito interessante, irmãos. Porque esse verbo ficar em hebraico, ele pode ser traduzido como e ela foi deixada com seus 2 filhos. E esta palavra está relacionado com a sobra, com o remanescente, aquele que foi poupado. E geralmente descreve aqueles que sobreviveram ao derramamento da ira de Deus. E no decorrer do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, essa palavra desempenha um papel fundamental no tema do desenvolvimento do remanescente, que se desdobra e evolui no curso da história da palavra de Deus. Deus estava tratando essa família. Elimeleque não era tão avançado em dias. E 2 coisas sustentam isso.
Primeiro, porque os seus filhos ainda eram solteiros, e também pelo lamento de Noemi. Quando a morte acontecia com a idade avançada, era motivo de comemoração pela bênção da pessoa ter vivido longos anos, e não foi o que aconteceu com Elimeleque. Noemi, após a perda do marido, tem uma oportunidade também de se voltar aos preceitos de Deus, à retidão do Senhor, aquilo que é estabelecido na sua palavra. Se arrepender de terem tomado decisões precipitadas, de ter ido a uma terra onde adoravam deuses estranhos. Agora ela estava no controle do seu lar, havia uma oportunidade de regresso. Pais, nós somos responsáveis por inculcar a palavra de Deus e por discipular nossos filhos. Cada atitude nossa ensina algo aos nossos filhos. Eles nos observam, eles veem como vocês se tratam. Eles sabem se vocês tomam ou não decisões espirituais. Querendo ou não, nossos filhos nos avaliam e avaliam o nosso nível de espiritualidade. Nós precisamos ser exemplo. Estar fora da vontade de Deus sempre resultará em perdas. Qual o legado, pai, que você está deixando para a sua família? Qual o legado, mãe, que você está deixando na sua casa? Quando você se for, quando você partir, como que sua família ficará em relação a Deus? Será que tudo aquilo que você ensinou da palavra do Senhor, os ensinamentos que foram inculcados, eles permanecerão? Será que foi inculcado verdadeiramente? Será que foi discipulado na vida dos seus filhos? Filhos, não julguem os vossos pais hoje pelos atos deles, mas orem pelos pais de vocês. Mas se preparem também para acertar no que eles acertaram e para não errar naquilo que os seus pais erraram. Infelizmente, alguns filhos tendem a cometer os mesmos erros de seus pais. Enxergar Deus em meio à crise, nós precisamos entender essa justiça e retidão de Deus, que Ele é um Deus justo, que Ele é um Deus reto. Vamos ler o verso 4. Os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Enxergar a retidão e a justiça de Deus exige entender que Deus é claro com a sua retidão. Deus não muda os seus preceitos. Depois da morte do pai, seus filhos tomaram mulheres moabitas. Tomaram mulheres como esposas, contrariando a lei que proibia o casamento com mulheres que serviam a outros deuses. Isso nós vamos ver em Deuteronômio 7, 3 e 4. As mulheres moabitas, em especial, tinham a reputação de desencaminhar os israelitas e levá-los a adorar outros deuses, como a gente pode ver também lá em Números 25. Bom, os moabitas surgiram descendentes do incesto da filha de Ló com o próprio pai. Eles eram adoradores de Camos, sacrificavam os filhos. Era proibido pela lei que um hebreu se casasse com uma mulher moabita, pois pelo fato de o povo moabita estar amaldiçoado por Deus, o qual foi expulso e até a 10ª geração não podia assistir na presença do Senhor, como é visto em Deuteronômio 23, em 3. E entretanto, irmãos, nós vemos que mesmo assim, em meio a tanta coisa ruim, a fé poderia vencer tudo isso. E foi o que aconteceu com Ruth. Isso nós veremos mais para frente. Contudo, meus irmãos, devemos tomar muito cuidado com nossas decisões em tempo de crise. Quando tomamos decisões erradas, a probabilidade de continuar errando é grande. Eles saíram, agora já estavam seus filhos se casando com mulheres de outros povos, contrariando a vontade de Deus. Jovem, não se desespere para casar. Espere no Senhor. Deus é claro com a sua retidão. Ele é claro no padrão que você tem que seguir para ter um casamento abençoado por Deus. Faça como Boaz. Espere o momento certo. E nesse momento,
é apresentado às esposas. O nome de uma era Orfa, que significa o seu nome firmeza, e o nome da outra era Ruth, que significa amizade. Mais para frente nós iremos aprender mais sobre elas, mas algo interessante aqui é que existem 2 livros na Bíblia que têm nomes de mulher. E um desse livro, ele trata uma mulher gentia que se casou com um hebreu. E o outro, uma mulher judia que se casou com um gentil. 2 matrimônios que prediziam como profecias que os gentios seriam trazidos para o reino de Deus, em conexão a Israel. A continuação do versículo 4, lá no final, vai dizer o seguinte: e ficaram ali quase 10 anos. Essa família saiu apenas para passar fome, habitar de uma forma rápida. Agora já estavam ficando, habitando, estabelecendo morada, se adequando ao mundo moabita. Eles achavam que iam resolver rapidamente, porém não foi assim. Não estava nos planos de Deus que essa família terminasse seus dias no mundo moabita. Nesse momento, não é o foco da semana, mas eu tenho que citar. Deus, ele já revela a sua misericórdia, graça e amor sobre Noemi. Noemi poderia ter regressado assim que seu marido morreu, mas infelizmente não fez isso. Pelo contrário, agravou mais ainda, permitindo que seus filhos casassem com mulheres proibidas. Há uma nova chance aqui de regressar, mesmo com o erro do casamento. Mas parece que já se acostumaram nessa situação numa terra distante. Deus estendeu sua misericórdia 10 anos. 10 anos se passou e nada de Noemi querer voltar para a terra. Será que você também está esperando acontecer algo terrível na sua vida para você se voltar para Deus? Será que o que está faltando para que você tome uma decisão de se voltar para cumprir aquilo que o Senhor quer na sua vida? Eu acredito que o empecilho para essa volta de Noemi era porque Noemi se importava demais com a opinião pública. Como nós vamos ver depois no final do capítulo 1. Nós devemos tomar cuidado com isso. Se a volta para esse Deus santo exige confissão de pecado, não tenha medo do que os outros irão falar. A palavra de Deus vai nos dizer que é melhor agradar a Deus do que aos homens. No sentido espiritual, é muito fácil, irmãos, entrar numa direção equivocada. Entretanto, é bem difícil deixar a direção equivocada para retornar ao caminho certo. Cuidado, não flerte com o pecado. As mínimas coisas nos afastam de Deus e podem nos levar para longe de Deus. Não se acostume com as coisas do mundo. Lembre-se, enxergar a retidão e a justiça de Deus exige entender que Deus aplica a sua justiça, que Deus é claro com a sua retidão e, por fim, que Deus não anula a sua justiça. Olha o que vai nos dizer o verso 5. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Está mais que óbvio que a mão do Senhor estava contra Noemi em juízo, especialmente porque sua mão pesava não somente nessa família, mas em todo o povo de Israel também que havia ficado na terra prometida. Eles se mudaram por coisas e infelizmente perderam pessoas. Enfrentar as circunstâncias com Deus ao seu lado é melhor do que fugir. Agora Noemi chegou ao papel de se tornar uma viúva. Meu irmão, a situação da viúva era miserável. Antes ela ter permanecido entre amigos e parentes, ter sofrido junto com as pessoas. Nos tempos bíblicos, a situação da viúva era muito mais precária do que essa de hoje. As viúvas jovens podiam voltar para casa de seus pais.
Essa não era a situação de Noemi. As viúvas de mais idade, elas poderiam ser cuidadas pelos seus filhos. E isso também não era mais situação para Noemi. Lembre-se, a mulher sábia edifica a sua casa. Eu fico pensando se Noemi contribuiu para a ida até Moabe. Eu fico pensando se não foi uma sugestão de Noemi para isso. Ou por que ela não se opôs para ir a Moabe? Por que ela não deu um conselho para o seu marido que ficasse na terra de Canaã? Por que Noemi permitiu que seus filhos se casassem com mulheres moabitas? Por que os nomes tão deprimentes em seus filhos desde o nascimento deles? Mulheres, esposas, uma mulher tem uma enorme influência sobre o marido. Deus alerta isso na sua palavra, proibindo o casamento com as estrangeiras. Salomão, o homem mais sábio do mundo, deixou-se levar por suas esposas. Acabe foi um péssimo marido, levando o povo a uma imensa idolatria só para agradar sua esposa Jezabel. Salomão também em Provérbios nos alerta para tomarmos cuidado com o lábio da mulher adúltera. Meu amado irmão, minha amada irmã, o pecado nos afasta de Deus e o pecado acaba conosco, ele nos destrói. Pode ser uma coisa pequena, simples aos nossos olhos, mas que Deus não tolera, que Deus não aceita. Noemi parece que vai descendo uma ladeira abaixo. Noemi inicia a história passando fome em Israel. Depois Noemi vai para longe de Israel. Noemi perde o seu marido. Noemi casa os filhos com a estrangeira de um povo inimigo do povo de Deus. Noemi perde os filhos em uma terra estranha. Noemi se torna agora uma viúva sozinha numa terra estrangeira. Há pessoas, irmãos, que só enxergam Deus no tempo de crise. É triste, mas alguns têm um coração tão duro que precisam perder tudo, chegar no fundo do poço para enxergar Deus. Mas não fique tão triste. É uma história tão pesada. Nós começamos essa série de estudo do livro de Ruth com um cenário tão triste de uma família com crises, com problemas financeiros, longe da sua terra, morte, casamento misto, mas morte, viuvez, pobreza, amargura. Agora lembre-se, Noemi era filha do Senhor, porque Deus só disciplina seus filhos. Não há dúvida de que a família de Noemi fazia parte do povo de Deus. Contudo, estavam em desobediência e com uma visão errada de quem era o Senhor. Deus disciplina filhos porque Ele ama. Deus não queria que a família de Noemi terminasse seus dias na terra de Moabe, mas Deus age com sua soberania, trazendo de volta a remanescente Noemi. Até nas disciplinas, meus irmãos, Deus está nos preparando para o melhor. O Senhor transformou esse grave erro em algo apropriado, mas com perdas, como sempre ocorre com todo fracasso. Quando Noemi achava que não tinha mais esperança ou saída, Deus mostrou que estava no controle, que já havia providenciado um resgatador. Ainda não é o fim da história, pois a força da amizade, a beleza da providência e a recompensa da virtude entrarão em total contraste com o livro de Juízes. Assim como a sua situação atual hoje pode não ser o fim da sua história. Nós não temos condições por nós mesmos de nos achegarmos a Deus. Nós não conseguimos cumprir todos os seus mandamentos. A nossa justiça é um trapo de imundícia diante de nosso Senhor. Nossa disposição está em fazer o que nos agrada e não o que agrada a Deus. Mas saiba que Deus sabe de tudo isso. E assim como Ele interveio na vida de Noemi, na minha vida, Ele pode intervir também na sua. O pecado de Adão lá no Éden precisava ser coberto, precisava ser pago frente à justiça de Deus. A justiça precisava ser aplicada e o pecado ser oculto da santa contemplação de Deus.
E nada poderia fazer isso senão o sangue de um inocente, o sangue de Cristo, e Ele fez isso por nós. E em Efésios nós podemos ter a confiança. Efésios 1:7 vai dizer que no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A história da humanidade, que teve um capítulo triste, viu a esperança com esse sacrifício que agradou o santo, reto e justo Deus, proporcionando o pagamento da ofensa pelos pecados de todos nós. Esse Cristo Jesus, que nasceu em Belém, na casa do pão, quer que você não se contente com os manjares do mundo, mas que se deleite com aquele que é o pão da vida, a fim de que fique sempre fiel e que mesmo em meio à crise possa enxergar o caráter de Deus, entendendo que Ele é santo, reto e justo. Amém.